Vamos ver aqui o melhor gacha já feito, Limbus Company do Dredos Pigs. Eu conheço Limbus Company. Eu, curiosamente, alguns meses atrás, não, muitos meses atrás, quando foi no aniversário de um amigo, que eu encontrei um outro amigo que jogava muito gacha. Falei, pô, jogar gacha, esse aqui e tal. Aí ele falou, "Não, cara, o legal de jogar gacha é com os amigos, né? Você ter coisa pra conversar, senão fica um negócio meio chato. Ah, é verdade. E aí eu tava procurando gachas bacanas pra jogar e o Limbus Company me chamou a atenção. Tem um canal americano que faz a review de vários gachas, né? E os vídeos deles são muito bons. Aí eu vi e tal, me interessei. Cheguei a baixar na Steam, cheguei a jogar um pouco. Mas realmente, gacha não é pra mim. É muito sistema, muita coisa inútil que é só feita pra seu tempo ir por água abaixo. Alguns mais, outros menos. Mas por que eu vou jogar um jogo free que consome do meu tempo limitado, que nunca vai ser recuperado, e não uma experiência devidamente construída por um preço justo? Né? Então por isso que eu não consigo jogar gacha. Não consigo. Já tentei, já joguei muito, mas hoje em dia não consigo mais. É um game design efetivamente falho e problemático que vai ser predatório, mesmo que pouco. É a diferença da tua namorada te dar uma facada e ficar te dando tapa na cara no meio da rua. Uma facada é pior do que um tapa na cara no meio da rua, né? Mas que eu odeio não justifica, né? Ainda assim não é bom. Então, se é pra ver a história, eu vou falar um negócio amaldiçoado aqui. Se você quer ver a história do gacha, mano, não joga o gacha, vê a porra da história no YouTube, cara. Vai tomar no cu, caralho. Ah, é a experiência de jogar o gacha. Que experiência de jogar o gacha o quê, mano? Eu sou anti-gacha, desculpa. gacha em 90% do tempo eu pego pra jogar a grande maioria que eu encontro justamente pra poder reclamar deles. Porém, de vez em quando dá pra achar uns bons por aí. Ainda mais quando eu não preciso ir até eles pra achar e eles acabam vindo até mim. Limbus Company. Lançado em 2020. E aí depois que eu vi sobre Limbus Company, eu comecei a ver Limbus Company em todo lugar. Caraca, não sei se é aquele efeito de agora que você conhece a coisa, você vê a coisa, mas depois de quando eu joguei Limbus Company, caralho, era Limbus Company no Twitter, era Limbus Company no YouTube, era Limbus Company dos meus amigos, aí o Danael tá jogando Limbus Company. Fiquei, mano, que isso, cara? Se multiplicou do nada. 2 como o terceiro jogo da empresa Project Moon, se passando no mesmo mundo de seus dois outros jogos, Lobotomy Corporation e Library of Ruina, tem a mesma estética de tristeza, depressão e trauma pra todo lado, que é basicamente a identidade dos jogos dessa empresa. Sério, olha a quantidade de trigger warning que tem pra esse jogo. Falo nada. Só que diferente dos outros dois, esse daqui é um formato de RPG de turno com visual novel. E hoje eu tô aqui pra te mostrar do porquê que esse virou o meu gacha favorito dentre todos que eu já peguei pra jogar e como ele se tornou o jogo que eu mais joguei esse ano, literalmente. E o culpado disso ainda tem nome. Hã? Eu me arrependo de absolutamente nada. Não sei o que foi isso. Enfim, vamos. Vrum vrum. Limbo se passa num lugar chamado The City, ou a cidade, que basicamente é o ápice do capitalismo. Tudo é vendido. É uma distopia completa da tragédia. Saúde, educação, comida, até as cores ou o tempo do seu dia. Mas saúde, educação e comida são vendidos mesmo, né? Inclusive, se saúde, educação e comida não fossem vendidos, estávamos totalmente fodidos. Eu entendi o comentário, mas é engraçado, né? Caraca. Saúde, educação e comida, mano. Eu quero deixar meu filho longe de escola pública, desculpa. Desculpa a quem estudou em escola pública aí, mas tá maluco, cara. Tá maluco. É vendido. Que obviamente... Tipo, a gente não tem direito sobre o tempo e o trabalho dos outros não, porra. A gente tem que fazer... Tem que oferecer algo em troca. Imagina, não, você vai sim, médico, será o meu escravo. Você aí na sua fazenda, toma ele chibata no lombo pra plantar as coisas que eu quero. Eu acho que isso a gente acabou com isso há muito tempo atrás, não? Obviamente acaba criando uma divisão e desigualdade social enorme, enquanto uns têm dias que duram 40 horas e... Mas o conceito extrapolado ficcional disso é interessante, né? Roubar cor, roubar não, né? Comprar cor, tempo e tal, né? podem ser basicamente imortais, alguns só vivem 2 horas por dia e precisam matar uns aos outros por um pedaço de pão, gerando assim um mundo de ampla violência e desespero por todo lado. A cidade ela é dividida em alguns distritos, nomeados A, B, C e todas as outras letras do alfabeto. E quanto mais próximo do centro da cidade, mais poderoso é o distrito. Não é uma regra isso, mas dá pra considerar aqui. E cada um desses distritos tem um nest, ou ninho, que é uma área normalmente próxima a uma grande corporação ou empresa daquele distrito, que é considerado uma área relativamente segura. Conseguir um emprego... É curioso que no início do Limbus Company nada disso é dito, até porque não precisa, né? Você começa basicamente no meio de uma pancadaria doida, perdendo sua cabeça, virando um relógio, e aí você tem que comandar a galera num trem, depois de sobreviver um assassinato pra terminar a missão. E aí você vai descobrindo mais coisas, né?
ou moradia nesse nest normalmente garante que você vai conseguir viver um pouco mais tranquilo, mas não tanto assim também. Os membros mais altos da elite dos ninhos, obviamente, mas os funcionários mais básicos ainda sofrem bastante e acabam sendo alvos mais frequentes de sequestro ou assalto, justamente por eles terem um pouquinho de condição a mais que tudo. Tá, mas a gameplay é boa? É um dos gachas com a gameplay mais diferente de todas. Dizem, vou fazer um meme, né? Dizem que é o Dark Souls dos gachas, meu. Porque o gameplay é realmente bem diferente, você pode executar ele de uma forma bem inteligente, com estratégia e tudo mais. Isso é bem bacana mesmo. Cara, eu acho que não existe outro jogo com o mesmo sistema de combate, na verdade. E as regiões... Se tiver, eu acho que o Limbus Company é absurdamente mais famoso. do distrito que não são o ninho, os subúrbios, grande parte é extremamente pobre e as pessoas sofrem bastante para poder sobreviver no dia a dia. Crimes são comuns na plena luz Arknights é Tower Defense, né, cara? Diferente. do dia, mas para essas pessoas, a elite ou o pessoal que manda na cidade não liga. E para Pra você ver como que é fácil vender conceito, né? Pior que em Limbus Company, aparentemente é bem executado de fato. Mas o vídeo tá aí, por exemplo, 2 minutos, tudo bem que a gente não parou de falar, né? Mas ele começou vendendo o conceito do mundo, porque a ideia é legal. E na nossa cabeça, ideia sempre vai ter a melhor execução possível. É por isso que é muito fácil a pessoa pegar uma série e falar pra você, não, acontece isso, isso e aquilo, caraca, muito foda, esse caraca, legal. Mas você vai ver uma bosta. Porque a execução é uma bosta, mas a ideia é interessante. Isso mostra que ideia não vale nada. Né? Tipo, porque a ideia, ela vive no melhor ambiente possível dentro da sua mente. É legal para ambientar a gente, apresentar um pouco das coisas, igual ele fez aqui. Para um vídeo desse eu concordo que seja a melhor abordagem, tá? Porque você, ainda mais quando você tem um conceito bem diferente do resto, em questão de world building, assim, né? Não, você pode comprar até as cores do mundo, e o tempo, e sei que. Aí você, pô, legal, curioso, quero ver onde isso vai dar. Então é a melhor pegada de gancho mesmo pro vídeo. Mas acho curioso como que o jogo sabe que vomitar isso em você no início não vai fazer bem nenhum ao jogador. E aí ele começa com muito mais gameplay do que história. Um problema de muitos gachas, que começa com muita história, muito lero-lero, e aí deixa você jogar. É um problema grave, né? De, tipo, vomitar informação quando a pessoa não está interessada nela. ninhos funcionando, as empresas usam as singularidades. São criaturas, fenômenos, anormalidades, diversas coisas que as empresas conseguem de alguma maneira usar para gerar energia, comida, remédio, tecnologias melhores ou só entretenimento do mais lunático existente com as pessoas. Tendo falado um pouquinho de como funciona esse mundo, posso passar sobre o jogo em si, que aqui a gente começa controlando Dante, que é um cara sem memórias que tá pra morrer, e ele tem uma cara de relógio. E Dante é o gerente dessa divisão da Limbus Company que a gente controla. Ele gerencia 12 Sinners, ou pecadores, que são os personagens que você acaba usando nas lutas. São condenados ou recrutados pela Limbus. E o doido do Limbus Company é que não existem mais personagens. São esses 12 personagens e acabou. Só que aí o Gacha puxa versões alternativas deles, né? Eu não sei se são universos paralelos, mas assim, ele trabalha com isso, né? É o mesmo personagem com outra roupa e outro set de habilidades. Por algum motivo bem duvidoso. Só que um ponto é que só os Sinners conseguem entender o que o Dante fala, já que, bom, ele só fala em TikTok de relógio, tá ligado? Eles conseguem entender de boa, de alguma maneira. Deve ser mental, né? Acima do Dante, como supervisor dele, temos o Vergilius, que é um cara que sabe bastante das coisas, é muito poderoso, mas não fala nada sobre a Limbus em si. Ele tem um único objetivo aqui, que é guiar o Dante por todo esse inferno, que é a missão que a Limbus Company deu para todos eles resolverem. Essa missão é recuperar os Golden Balls. Como o nome diz, são galhos dourados que, pelo visto, tem várias utilidades. A gente não sabe exatamente todas, mas é algo bem relacionado à geração de energia, à alma e à humanidade das pessoas. Parece até um pouco poético falando assim, mas a Limbus Company parece querer muito recuperar esses galhos. Porque a gente não sabe, Caçaça ardente. mas acaba que nos locais que tem essas Golden Balls sempre envolve invadir algum lugar muito suspeito e mexer com gente muito importante da cidade. E também sabemos que o Dante tem um pequeno pedaço da Golden Ball em si, o que dá pra ele um certo poder, que é reviver os Sinners. Mas só eles, qualquer outro que morra perto deles morreu mesmo. Mas os Sinners, eles conseguem voltar. Eles ainda sofrem toda a dor da morte e sempre que precisa reviver alguém, o Dante também sofre muito pra isso. Ele meio que entra num estado de ter que abrir as portas do
inferno para retirar todo mundo. Mas todos ali eles seguem sem muito questionamento as ordens da Limbus. É literalmente uma missão suicida para eles, de ficar indo nos lugares e ficar morrendo de novo e de novo e de novo, mas como eles estão sob um contrato muito rígido que não pode falar muito sobre, eles acabam seguindo e acabam se acostumando com isso. Alguns mais, outros menos ao decorrer de sua história, mas todos ali acabam se adaptando a essa vida de ter que se matar o tempo inteiro. E eu acho que esse é justamente o ponto forte desse jogo, que é os personagens e o desenvolvimento de cada um ao longo de tudo que acontece ali. A galera fala isso mesmo, que o desenvolvimento de personagem do jogo é bom pra caramba. Eu não cheguei a ver isso porque eu dropei rapidamente, mais por questões de produto, nem por gameplay, né? Apesar da gameplay não ser exatamente o meu estilo, eu achei interessante. Mas por questão de produto mesmo. Toda aquela interface de gacha e várias missões e aqui, tá, mano, eu só quero jogar um jogo normal, pelo amor de Deus. Então acaba que eu não consigo jogar gacha. Por mais bizarro e horrível seja o que todos passam ali, eles ainda precisam seguir e se adaptar às coisas ao seu redor. Cada um ali tem um passado trágico de alguma maneira e uma personalidade bem única por conta disso. Parece até coisa tirada de livro, né? É porque é literalmente isso. Cada um dos Sinners é baseado em um livro da literatura clássica. Eu vou passar aqui rapidinho só porque eu gosto bastante desse tópico dos livros. Isang é baseado no livro The Wings, do autor Isang, que é um livro coreano. Faust é baseado em Faust, de Goethe, um livro alemão. Don Quixote em Don Quixote. Ryosho é baseado em Hellscream, que é um livro japonês com um protagonista chamado Yoshihide, cujo kanji do seu nome também pode ser lido como Ryosho. Meursault é de O Estrangeiro, de Albert Camus, um livro francês. Honglu é baseado numa escrita chinesa bem antiga e longa chamada O Sonho da Câmara Vermelha. Heathcliff em Wuthering Heights, um livro inglês. Ishmael. Cara, esse jogo é uma coisa que eu percebi, mas eu nunca tinha conectado os pontos, mas eu estou juntando agora. Eu acho que esse jogo tem altas probabilidades de ter uma fandom assim, ó. Eu tô certo? Não, e é exatamente isso, né? Tipo, do povo se pagar de inteligente porque joga o gacha específico, né? Todo jogo atual tem? Não, mentira. Quem vai ser LARPer de Genshin Impact, pelo amor de Deus? Botar a parte famosa, né? Então, é realmente assim, porque tem muita cara, né? Porque o jogo traz conceitos interessantes, você traz negócio de literatura, aí a galera fala, ai, meu momento! É meu momento de ser coach! Sem conhecer nenhuma das obras que o jogo é baseado, né? Ishmael e Moby Dick, um Larparam um jogo, os filósofos citados. Filósofo, escritor, com certeza. livro americano. Road é do clássico russo de Dostoiévski, Crime e Castigo. Sinclair, de Damien, As Memórias de Sinclair, outro livro alemão. Altis é baseado em A Odisseia, um clássico grego. E Gregor Samsa é baseado em A Metamorfose, livro ali da região austro-húngara, do Kafka. E por fim, Dante e Vergílio são do mesmo livro, que é O Inferno de Dante, o primeiro livro da trilogia da Divina Comédia. Porém, não só eles, personagens secundários como Caron, ou Damien, Shishun são baseados em algumas outras histórias que tem por aí. A história ela é dividida em capítulos, que assim como no livro da Divina Comédia são chamadas de cantos, e cada canto é focado em um sinner específico, explorando bastante da sua origem e traumas que ele teve. E o legal é que esses cantos não são só inspirados nos livros dos personagens, como também em lendas, mitologias ou até acontecimentos históricos reais. É tudo isso misturado ali numa panela da maneira mais trágica que você puder imaginar. Esse daqui que é o charme desse jogo. Conforme os capítulos vão andando, você... Falando em cult, alguém tem que continuar pagando. A gente tava vendo um filme, uns meses atrás, um filme palestino sobre terrorismo palestino em Israel, da perspectiva dos terroristas. E o negócio tinha mais nuance do que qualquer discussão de internet, que na verdade é uma frase muito burra, porque qualquer coisa vai ter mais nuance do que uma discussão de internet. Mas você via uma nuance e um questionamento e uma aceitação e uma situação que você ficava, cara, isso aqui é interessante ver o drama que está ocorrendo ali, por mais que fala, cara, não, terrorismo não é legal, galera, desculpa. Tem gente no chat que gosta, mas eu não gosto. Mas você vê a situação ali e você fala, cara, então, pô, será que é assim? Caraca, essa situação é interessante. Então quer dizer que não é homogêneo, igual os dois lados da moeda ficam brigando e faz você acreditar que é 0 ou 1, 1 ou 0, A ou B. Então, tipo,
são seres humanos. Olha só, quem diria? Então, quero ver live de NTuber mais cult do que essa. Filme palestino sobre terrorismo. Mas é isso aí. Consegue ver claramente o desenvolvimento dos personagens, mudança nos seus comportamentos, realizações que eles vão fazendo e suas atitudes mudando entre eles. Não só por estarem passando tanto tempo junto, mas também se identificando um com o outro ali nos problemas que cada um teve, já que todo mundo vê o problema do outro. Cada canto é focado numa temática diferente, com uma trilha sonora bem distinta uma da outra, que acaba sendo muito bem feita pela Millie, que é uma banda que também fez música pros outros jogos da Project Moon. Lembrando que eu falei, né? A gente botou negócio de LARP de sacanagem aí, mas assim, cara, se você viu o jogo no YouTube só pela história, que, mano, com gacha eu não ligo, desculpa, com gacha eu não ligo, eu sou supremacista anti-gacha mesmo, desculpa. E você deixar claro, cara, eu não joguei, eu me interessei pra história, mas eu não aguento jogar gacha, eu vi a história pelo YouTube, achei muito legal, gostei dos personagens e da história. Eu, pessoalmente, não vejo problema de falar isso. O negócio é quando a pessoa finge uma coisa que é mentira, né? Tipo, não, eu joguei todos, joguei tudo, zerei, não, cara, eu vi a história no YouTube porque achei interessante, mas eu não gosto de jogar gacha. Tá bom. Outra coisa que é bizarra também é falar, temos que normalizar jogar um jogo pelo YouTube. Não, você não tá jogando. Você está assistindo o jogo. Isso é uma outra experiência. Mas desde que você fale, olha, eu não joguei Limbus Company, não joguei Resident Evil, eu vi pelo YouTube, não tive interesse de jogar, mas tive interesse de assistir. Se a pessoa deixa isso claro, pra mim não tem problema. O negócio é quando a pessoa quer falar merda, né? Quer falar coisa que ela não tem capacidade de argumentar direito, porque é uma mentira o que ela tá falando, né? A galera que jogou Resident Evil pelo YouTube, cara, eu não vejo nenhum problema a pessoa falar, cara, eu vi o gameplay de Resident Evil, as cutscenes só pelo YouTube, não joguei, mas eu gostei da trama, mas videogame não é muito minha praia, esse tipo de jogo não é muito minha praia, então eu prefiro só ver. Cara, eu não vejo problema uma pessoa falar isso. Eu acho que qualquer um falar, tá, ok, entendível. O negócio é quando a pessoa quer sentar, né, na ponta ali, quer falar, quer gritar, quer desmerecer. Aí tem que se fuder mesmo. De cada parte da música combina muito com o momento que ela é tocada. As letras fazem sentido com os acontecimentos e do desenvolvimento de cada Sinner. Se você prestar atenção nos detalhes e nas minúcias de cada parte da letra, você consegue tirar muita coisa dali. Enfim, essa parte da trilha sonora ela é incrível e ajuda muito a emergir nesse mundo. Assim como a ajuda dos intervalos, que são mini cantos com histórias bem curtas entre os cantos de verdade. A maioria ali ajuda a contextualizar mais as coisas do mundo, explicar algumas pontas soltas, até fazer os Sinners terem uma batalha de culinária. Mas falando um pouquinho de cada canto que já teve até agora, que já foi lançado. Pra quem já jogou, talvez essa parte faça um pouquinho mais de sentido com essa. Pra mim isso continua sendo ridículo. Cara, eu não entenda mal o que eu vou falar. Não é pra você. É para a reflexão do argumento. Foda-se. Quem somos nós pra dizer como outra pessoa tem que gastar o tempo dela? Entendeu? O negócio é a pessoa ser honesta e deixar claro como que ela consumiu aquilo, né? Ó, gente, eu não joguei, eu vi a história pelo YouTube, me interessei pelos personagens, mas não curto muito jogar. Ninguém vai reclamar, caralho. Entendeu? E quem reclamar, foda-se. A pessoa vai doar o tempo dela pra você jogar o jogo que ela quer que você jogue? Não vai, então foda-se. Coisa que eu sei de falar. Os 3 primeiros cantos... É só não ser um babaca, elitista, escroto, metido, fingir que é uma coisa que não é pagar de fodão, ai, joguei, querer falar tem que mudar XYZ no gameplay, sendo que nunca jogou, né, porra? Eles lançaram junto com o jogo, eles são menores e mais introdutórios para esse mundo. O arco de cada um dos personagens ainda não foi totalmente finalizado, eles são mais simples, mas eles mostram a complexidade do que vai se tornar um jogo. O canto 4, que é o primeiro canto lançado... O título desse vídeo pode ser o gacha com mais larper de todos. Depois do lançamento inicial do jogo, sinceramente pra mim é o pior canto. Ele é o primeiro que é realmente focado em desenvolver totalmente um personagem, que nesse caso é o Isang, dando seu passado, o que aconteceu, a solução pra ele e como ele vai agir a vida depois disso. O que é muito interessante, porque o Isang ele é um pesquisador extremamente importante para todo esse mundo de Limbus no geral. O problema desse canto é justamente o ritmo. Tem muita fase filler, do tipo 50 fases, 40 são inúteis. Não tem história nela, só entra, luta contra os mesmos inimigos de novo e de novo. O final dele é realmente bom, mas como o caminho até ele é muito lento e muito maçante, se você conseguiu sobreviver a essa desgraça, você aguenta tudo que teve em Limbus. Eu mesmo só aguentei porque joguei em call com um amigo meu enquanto ele discutia sobre qualquer outra coisa do mundo, porque
porque não tinha nada pra prestar atenção no jogo. Só que aí, depois disso, já vem o canto 5 e o canto 6. Meu amigo, isso daqui são 2 obras de arte, mano. Cada momento aqui, a ambientação, o desenvolvimento da Ishmael e do Heathcliff, principalmente, alguns plot twists, a música... Rapaz, tudo aqui é incrível, mano. Os melhores momentos desse jogo até agora que tiveram foram nesses 2 cantos. Esse jogo vale a pena pra mim só por esses 2. E o melhor é que eles aprenderam com o feedback do canto 4 que a comunidade deu, e o passe aqui é muito melhor. É muito mais focado em história e menos fases desnecessárias. Sinceramente, não tem fases necessárias. É tudo bem direto ao ponto. Aí vem o canto 7, que começou meio confuso pra mim, mas ele acaba finalizando tudo muito bem. Não que o caminho até ele seja ruim, igual o canto 4, só estranhos os acontecimentos dele. Mas tudo acaba se explicando depois e fecha de uma maneira muito bem feita. Eu só não falo que esse canto é perfeito porque ele introduziu e tornou mais comum um sistema de combate que é bem problemático pro jogo e me fez ficar maluco por um tempo. Mas eu falo um pouquinho dele mais tarde. Agora o canto 8, eu pessoalmente não curti muito, a temática não me prendeu, e o personagem que tá no spotlight, que é o Hong Lu, que eu não me importo tanto. Eu tava gostando muito mais dos personagens secundários, como a Zilu ou a Shishun. Fora que tem as lutas mais chatas dos cantos, velho. São extremamente maçantes que meio que drenam a sua imersão na história. Mas eu entendo aí quem possa gostar desse canto. Até agora esses foram os 8 cantos que saíram. Pros futuros cantos que vão sair, eu tô com a expectativa bem alta, que o próximo anunciado é o da Ryosho, que é uma personagem que eu gosto muito. A arte da capa do passe tá linda. Tem muita teoria e informação que dá pra tirar com uma única miséria. Eu tinha esse summon dessa aí, se eu não me engano. Quando eu tava refazendo os rolls, acho que na minha segunda ou terceira conta caiu ela, mas acabou que eu nem usei. Imagem que eles lançaram. Só saindo de verdade pra confirmar tudo que Não acontece. sei se foi ela, mas era uma que usava uma katana. Uma personagem. Mas eu realmente espero muito por esse canto. Que bom que eles já anunciaram a data do lançamento, que ainda sai esse ano. É literalmente na virada, mas ainda tem que dizer que lança esse ano, né? Então daqui a pouco tá aí, né? Espero não me decepcionar com ele. Porque falando em decepcionar, o combate é um RPG foi no roll que você vai ganhando pra fazer as paradas. Não sei se foi essa ou outra, mas era uma menina com a katana. Turno. Até aí, zero problemas com esse tipo de gameplay. Ele é até um pouquinho interessante porque ele implementa um sistema que é meio diferente, que é o sistema de Clash, onde você escolhe uma habilidade não para atacar diretamente, mas para combater outra habilidade do inimigo. E qual tiver o resultado final mais forte, vence. E o número do resultado é baseado no peso do ataque e na quantidade de moedas, que são essas daqui, que caiam como cara. E elas são influenciadas para cair cara ou coroa, dependendo O combate é interessante, mas eu sinto que ele é um pouco mais complicado do que poderia ser. Dava pra fazer mais simplificado, com o mesmo nível de profundidade ou sem perder muita coisa. da sanidade do Ciciner. Mais sanidade é mais chance de cair cara. Conforme o Clash vai acontecendo, você vai quebrando a moeda dos inimigos Mas, até novamente, que você... uma impressão superficial, né? De quem jogou só o início do jogo e vendo as discussões na internet, mas eu não me engajei tanto o suficiente pra ir atrás e falar, caraca, isso aqui não, eu vi e falei, cara, legal isso aqui. Mas pra um iniciante como eu, que está acostumado com jogos de turno, falei, cara, parece que eles tacaram muito sistema logo no início do jogo. Se não tiver mais nenhuma moeda, aí você vence o Clash completo e aí sim ataca. E esse ataque Porque não é só um personagem. Você começa com vários personagens em campo, nesses combates, então acaba dificultando mais. Aí o nego fala, não, usa o Auto Battle até o 80% do jogo. Qual que é a graça de usar Auto Battle, porra? na quantidade de moedas que você ainda tem. Se você tinha uma habilidade de 3 moedas, você perdeu um Clash, mas ainda assim ganhou o Clash completo, você vai atacar 2 vezes. Se você perdeu 2, você ataca uma vez só. E por aí vai. Eu espero ter entendido, porque esse sistema é meio complexo pra quem não conhece. E o problema dele é RNG. Ou seja, mesmo se você tiver com o máximo de sanidade, ter vantagem de tipo um ataque mais forte, ainda assim se você der uma gotinha de azar, você perde o Clash. Só que na maioria das vezes tudo bem se perder um Clash. Perde um pouco de vida, mas segue aí, vamos pro próximo turno. O problema é as lutas que você não pode errar. Simplesmente tem algumas lutas que se você não ganhar todos os clashes, o inimigo te dá um ataque que pode atordoar seu Sinner, aí ele já fica sem ação no próximo turno, aí ele é atacado de novo, ou você precisa escolher alguém pra tomar porrada e vira uma bola de neve muito rápido que te faz perder. E o pior é quando isso acontece numa luta que, sei lá, tá no turno 30, tá ligado? E você tem que recomeçar tudo de novo por causa de um erro e um azar. Saiba que isso não é tão comum, no caso as lutas tão punitivas, mas elas existem, são maçantes e são extremamente chatas de se lidar. E é um motivo de eu ter tido probleminhas lá jogando 8.
Duas lutas lá são muito punitivas e muito chatas de passar. Ainda mais quando os inimigos começaram a usar uma mecânica que não foi implementada, mas ficou mais frequente no canto 7, que são as moedas inquebráveis. É um sistema que mesmo que você ganhe o Clash completo e ataque o inimigo, as moedas dele ainda funcionam e ele te ataca de volta, fazendo que você ainda precise levar em conta nas lutas que você vai apanhar mesmo se acertar tudo. No canto 7 isso acaba trabalhando um pouco porque a maioria dos inimigos inflige sangramento, que te dá dano toda ação só por existir, e não tem counterplay direto pra isso. O que às vezes fazia uma ou outra luta difícil, não pelo inimigo ser difícil, mas porque você acaba tomando tanto bleed que se você demorasse um pouquinho, os seus bichinhos morriam sozinho. E não seria tão ruim de ter que rejogar as lutas em si se elas ao menos fossem divertidas. Elas são cansativas e muito repetitivas. Essa coisa de escolher o que fazer em cada clash demora. Não, mas não escolheu ali, viu esse safado apertando ali, ó. Cadê? Que se você rejogar, lá o cara apertando ali, ó. Escolhe win rate, start. Não, você não decidiu nada, mané. Você botou pra jogar no autoplay. Acabou, não. Acabou seu argumento. Acabou, fechar o vídeo. A coisa de escolher o que fazer em cada clash demora. E você tem que fazer isso individualmente pra cada uma das habilidades. Ou você pode simplesmente usar o que eu chamo de botão legal. Faz tudo pra você. Aí viu qual que é a graça de jogar um jogo assim, pô? E escolhe os melhores clashes. Ou seja, você tira a principal parte do combate e das estratégias justamente porque o núcleo do gameplay é chato e muito lento. Ótimo jogo, né? O jogo tem um núcleo de gameplay chato e lento, porra. Qual que é a função do gameplay na porra do jogo, então? Fases para farm de recurso que tem todo gacha, aqui se chama de MD. Opa, calma, é Mirror Dungeon, ok? Você vai andando por várias fases em seguida e quanto mais longe você conseguir chegar, mais recursos você ganha. Mas de novo, o combate torna isso um saco de farmar. E o pior é que as MDs demoram muito. É papo de 2 a 3 horas às vezes. Tem um psicopata que faz isso com o melhor gacha já feito, hein? Imagina o pior. Frequência todo dia, mas eu sinceramente não aguento, velho. As lutas acabam sendo mais rápidas se você tiver os IDs mais fortes. O cara falou a mesma coisa que eu. Aí o nego vai falar lá, o narrativa não lendo no chat, copiando as mensagens do chat, fingindo que é dele. Só um adendo aqui que eu esqueci de explicar. Aqui você sempre joga com os mesmos personagens. Você pega no gacha os IDs dele. É como se fosse uma versão alternativa dele de um outro mundo. Mas ainda assim são as mesmas pessoas. É mentira dele, dá pra fazer em 30 minutos. Ah, vai começar os fãs do gacha defendendo o meu grind. Eu só grindo por 5 horas por dia porque eu quero. Eu faço várias runs de 30 minutos. É complicado, né? Complicado. Pô, em 30 minutos... pra conseguir recurso miserável no gacha, cara. Eu não entendo. Quer dizer, na verdade eu entendo, né? Existem certos tipos de jogos que são jogos quase que idle, né? Não necessariamente idle, mas é um jogo de baixa intensidade ou baixa integração, baixa interação. Então você pode estar fazendo uma coisa e jogando ele em outra tela e sentir que está progredindo no jogo. Isso causa um efeito psicológico específico. Também tem jogos onde você... O intuito do jogo, né? Como que eu posso dizer? Como que eu vou explicar isso? Porque eu estava comentando uma coisa, pensando outra, aí meus pensamentos embaralharam. Mas, sim, tem esses jogos que não são idle necessariamente, mas são parecidos com idle. Idle são jogos de companhia, né? É um jogo que te faz companhia e você tem algum tipo de interação com ele para você sentir que no progresso do jogo está influenciado as suas decisões ou algo do tipo, né? E aí o gacha também vai ter a progressão dos personagens e você vai sentir que está conquistando alguma coisa. Essa é uma das partes. A outra parte normalmente quem mais joga gacha é quem tem mais tempo livre. Vai ser ou pessoa jovem ou pessoa com muita grana, que são os dois tipos de jogadores de gacha basicamente, né? Na verdade são 3. Jovem, pobre, que normalmente é a mesma coisa, e quem tem grana. Quem tem grana ataca dinheiro, foda-se, não importa, já era, baleia. Mas o jovem, ele não tem nada pra fazer. O jovem não tem noção de que ele vai ter que estudar economia familiar no futuro. O jovem não tá nem aí pra estudar sobre inflação. O jovem não tá nem aí pra procurar um emprego. O jovem não tá nem aí pra aprender uma habilidade prática. O jovem quer bater punheta e jogar videogame. É isso que o jovem quer fazer. Então, como ele não tem grana para ter um PC gamer, um PS5 e tal, ele tem um celular, e ele não tem grana para muita coisa, ele vai jogar jogos grátis. E os jogos grátis que vão estar disponíveis vão ter, né, os seus Genshin Impact da vida, coisa do tipo. Então,
É a mesma coisa do cara que é pobre. O cara que não tem grana pra nada, ele vai jogar o jogo grátis. Então, o tempo dessa pessoa, o tempo do jovem e do pobre, para essa própria pessoa, não tem o mesmo valor de alguém que no mesmo tempo faz, sei lá, vou fazer um exemplo esdrúxulo, ok? 5 mil reais. Então o jovem vai ficar jogando 8 horas por dia. Cara, se eu ficasse em live 8 horas por dia, eu fazia o salário mínimo em um dia. Entendeu? Só que eu não aguento e eu prefiro fazer outras coisas com o meu tempo. Em outros projetos que no futuro vão dar mais frutos. Mas quando você tá mais maduro, você fala, por que eu vou ficar jogando 8 horas se em 8 horas eu posso trabalhar e ganhar dinheiro pra caralho? Ou o dinheiro suficiente, ou fazer alguma coisa, sair com alguém, conseguir alguma outra coisa que quando você é jovem você não consegue, né? Então, conforme você vai crescendo na vida, não em idade, mas em sucesso, o seu tempo começa a valer mais. Conforme o seu tempo vale mais, você começa a perceber que seu tempo vale mais do que dinheiro. Quando você é jovem, você só tem tempo. Quando você está mais velho, com responsabilidades, com algum sucesso dentro da sua vida, você fala, cara, eu não ganho muito hoje, mas eu consigo ganhar um pouquinho aqui. Se eu gastar essas 8 horas estudando para o concurso público, ou estudando para a faculdade, ou estudando para... Você fala, cara, eu vou ganhar muito mais coisa no futuro. Então eu não vou ficar jogando 8 horas aqui, vou jogar 2 horinhas e o resto eu vou estudar. E aí, em vez de você vai jogar 2 horas num gacha fudido, ou você vai jogar 2 horas de Red Dead Redemption, vai jogar 2 horas de The Witcher, vai jogar 2 horas de Persona, vai jogar 2 horas de Age of Empires, você vai jogar outra coisa que tem uma experiência curada, né, para ser o melhor possível dentro daquele período. Então, o gacha tem o seu nicho, mas é um nicho predatório por natureza. E pra pegar esses IDs mais quebrados... Exatamente, dinheiro você gasta e recupera, tempo você só gasta. Tempo é a coisa mais valiosa que você tem na vida. É uma frase meio meme, mas eu acho que representa muito bem, né? Você trocaria de corpo e de vida, você trocaria de vida. Tipo, Warren Buffett, supõe que não sei se ele é o homem mais... O Elon Musk já não tá tão velho assim, mas... O Warren Buffett tá, sei lá, com uns 80 anos de idade, 70 anos de idade. Ele é um dos caras mais ricos do mundo. Um investidor de sucesso e tal, sei que. Suponho que ele tá aí, sei lá, a quinta pessoa mais rica do mundo. Suponho. No mundo todo. Só que ele tem 70 e poucos anos, 80 e poucos anos. Você trocaria de vida com ele? Agora, tipo, no instalo? Muito provavelmente não. Você fala, pô, tô com 80 anos, vou morrer daqui a pouco, né? Mesmo sendo milionário, não vai aproveitar porra nenhuma. Mas ele aceitaria instantaneamente voltar pra ter seus 20 anos de idade, pobre fudido, morando numa favela no Brasil. Ou seja, a partir daí você começa a ver quais são as coisas que realmente têm valor na vida. É um meme, uma frase aí famosa que você encontrou, mas eu acho que ela ajuda a encapsular as coisas. Fala, caralho, mano. E eu tô gastando meu tempo jogando gato e batendo punheta o dia inteiro. Ah, porra, depois você vai ser um miserável fudido, não vai saber por quê, né? Precisa fazer o quê? Exatamente roletar no gacha. Gacha, fantasma do gacha e dos tiros garantidos vai te pegar. Mas olha, Limbus é uma coisa que é rara hoje em dia, que é um gacha que de alguma maneira ele é amigável com o jogador. Mesmo É a sua namorada que dá tapa na tua cara na rua, mas pelo menos não te dá uma facada dentro do quarto, né? sendo free to play, tu consegue muito recurso pra poder roletar no banner de maneira fácil até. Jogando a história, os eventos que são bem generosos. Tipo mulher de bandido também, né? Ah, o cara só me dá soco, né? Ele não me dá tiro. É isso, né? Daqui a pouco você vai aparecer de cabeça raspada no meio do beco com 5 tiros nas costas, não vai saber por quê. Os presentes que o diretor do jogo adora dar pros jogadores toda atualização ou só conseguir um pouco fazendo as diárias. Mas diferente dos outros gachas também, que você precisa tirar um tempinho e tal, é que você consegue fazer as diárias em literalmente menos de 1 minuto. E você já consegue as suas recompensas garantidas aí. Fora que o jogo inteiro... dos Red Pills. Exatamente. Cara, esse povo ficou vendo muito conteúdo do Redcast no YouTube e ficou extremista, né? Esses traficantes, tadinho, foram muito influenciados. Roda em torno de uma única moeda, que é o Lunas. E tudo que você ganha no jogo é essa única moeda. E não os 25 tipos diferentes de recursos pra roletar em banner igual em todo outro jogo gacha que tem por aí, que você tá ligado. Soma isso ao fato do tiro garantido ser bem baixo até, mas eu acho que tem um motivo, que é o fato da Project Moon querer que os jogadores tenham pelo menos o mínimo dos IDs, que basicamente tem ID novo saindo quase toda semana. Então tem muito banner pra você sair roletando e tal. Ok que você pode shardar os IDs basicamente
basicamente quando você quiser, mas ainda assim a roleta é a maneira mais fácil de conseguir ganhar eles e é a maneira mais barata também. Mas aí vem a pergunta, né? Qual é o melhor banner para você roletar? E a resposta é sempre o próximo. Por quê? Porque esse jogo sofre de um negócio chamado Power Creep. E se você não sabe o que é, basicamente explicando de maneira muito rápida, as coisas novas... Qual que é o nome do canal aqui? O Dredos. Você não fez a melhor propaganda de Limbus Company não, cara. Eu cheguei nesse vídeo gostando mais de Limbus Company do que eu tô saindo. Porra, caralho, olha, com fãs assim, imagina hater. Novas são sempre mais fortes que as antigas, pra chamar a atenção dos jogadores ou sei lá. E a empresa não se importa de buffar as coisas antigas, fazendo elas sofrerem o power creep. Elas ficam fracas não por mudança da mecânica delas ou nerfs diretos, mas elas ficam fracas porque as novas só são muito mais fortes do que elas. Aí isso causa mais dois problemas, que é os jogadores novos não conseguirem acompanhar esse avanço dos IDs com facilidade pra Eu vi que pediram alongamento, só vou esperar o vídeo acabar. entender o que cada um faz para saber o que pode ser melhor pro time dele, porque quanto mais tempo passa, mais complexos os IDs também estão ficando. E olha que eu já odeio o gacha, né? Eu cheguei, não, Limbus Company é um dos gachas aí, realmente dizem que é muito bom, pelo que eu joguei parece bacana mesmo, mas não foi pra mim. Tô nesse vídeo, eu tô tipo aqui, depois desse vídeo eu tô tipo, mano, é uma bosta igual todos os outros. Caralho, de sacanagem com o nome do vídeo, vai fazer o quê? Tu olha os IDs antigos e a descrição das habilidades é tipo um textinho, aí tu vai ver os IDs novos que estão saindo, é tipo uma redação ali, tá ligado? É muita coisa pra você entender como funciona. E o outro problema é que é justamente os jogadores novos não acabarem se interessando por IDs ou egos antigos, que apesar de todos terem uma lore e uma história para aprofundar mais ainda o mundo, que já é muito complexo, não tem o menor incentivo pra você querer nem sequer olhar os IDs antigos, tá ligado? Porque você sabe que o próximo que vai sair vai ser muito mais forte que qualquer coisa que você vai ter antiga. Ok que se ainda assim você não tem algum específico que você queira, tem uma mecânica que chama de Support ID, que é tipo você pegar um ID emprestado do seu amiguinho pra jogar. É muito útil no começo do jogo, principalmente pra explorar os personagens e ver o que você tem no começo do jogo vai ficar completamente inútil daqui 2 semanas. Então assim, no fim das contas é um gacha meio curioso, porque de um lado tem uma grande generosidade aí pra ter todas as coisas, mas do outro é uma dificuldade pra poder acompanhar todo o meta do jogo. Mas assim, comparado com outros gachas, esse daqui sai bem no positivo, tá? Porque ele fornece muita coisa que o mercado odeia hoje em dia, que é ajuda e suporte para jogadores novos. E não força você a gastar bilhões de dinheiros aqui tão rápido. Enfim, ponto positivo pro gacha desse jogo. Nunca pensei que eu ia falar isso na minha vida, mas ponto positivo pra um gacha. Uma das coisas que eu não consigo... Cara, se ele for padrão assim, ele falar de outros gachas, ele deve destruir os outros gachas, então. que dá Se nem o Limbus sobreviveu. muito destaque no vídeo, mas é que é realmente muito boa, é a trilha sonora e as músicas da Millie. Cada música tem referência ao que tá acontecendo naquele momento ou as coisas do canto em cima, né? É muito bom de ouvir. A minha favorita de todos, que é a do menu do jogo, que é em Hell e Live. Eu já gostava muito dela antes, mas quando eu parei pra ver a letra e que cada frase do refrão é referente a algum dos Sinners, mano, é uma música que subiu muito no meu conceito, é tudo muito detalhado aqui. Não só isso, mas as artes, cada interação, cada evento, tudo ali tem um detalhe. Cara, isso aqui é Arknights. Ah, não, é uma fanart juntando... Ou é uma colaboração, mas isso aqui é Arknights, não? Tudo ali tem um detalhe que é não só para construir todo esse mundo da Project Moon, que já é muito complexo e vindo de vários anos, como também para dar mais contexto de alguns acontecimentos. Você pode passar horas vendo cada coisinha e ainda assim vai ter muito do que você vê. É muito conteúdo que tem esse jogo. Essa ambientação, a lore, os personagens, acaba carregando muito esse jogo nas costas e esse é o motivo que me deixou tão imerso nele durante todo esse ano. Apesar do combate, como eu comentei antes, ser meio paia, as partes que eles souberam gerir o tempo de combate e história no jogo é maravilhoso. E uma coisa boa é que tá tendo ainda mais atualizações no jogo, o próprio diretor tá querendo construir mais coisas pra deixar esse mundo ainda maior e também... Esse parece um jogo que era totalmente desconhecido, mas conforme o tempo passou ele foi crescendo cada vez mais e explodiu em 2025. É o que eu sinto desse jogo. É aqueles gachas que ninguém conhecia, mas que aconteceu alguma coisa que fez ele se espalhar pra caramba. Alguém sabe exatamente o que aconteceu? Melhor para os jogadores. Um anúncio que teve bem recente que tá consertando uma das coisas que eu critiquei nesse vídeo, que saiu logo depois que eu comecei a editar ele, foi justamente no canto 4 ter uma opção pra você poder esquipar algumas fases. A comunidade reclamou tanto do canto 4 ter algumas coisas tão chatas que eles estão indo consertando. Eles estão arrumando tudo aos pouquinhos. Então é bom ver também que o diretor Cresceu no boca a boca da comunidade gacha, legal. ele se importa com a comunidade e quer consertar as coisas pra deixar esse jogo ainda melhor. A história só vai melhorando conforme você avança, então apesar de ser um jogo bem
longo e saber que não é pra todo mundo esse tipo de jogo, eu acho que vale bastante a pena. Então, sim, eu tô dando ponto positivo pra um gacha, e também um pouquinho mais pra frente aí eu vou mostrar uma outra opção de bom gacha. Então se inscreve. Yay. Explicando rapidinho uma piada da comunidade que eu citei durante o vídeo várias vezes, que é o fato de usar a palavra ideal, porque a Project Moon é uma empresa coreana e ideal em coreano é Isang, que é esse maninho aí. Então a comunidade adora isso, enfim, é o humor linguístico aí dos fãs de Limbus Company. É isso, fica bem e até mais. Peguei gostando de Limbus Company, saí achando uma bosta igual os outros. Porra, André, caraca, você tinha uma missão, mano. Caralho, que vídeo clickbait da porra, mano. Vou te denunciar pro YouTube, cara. Se esse é o melhor, imagina os normais. Ruim demais esse jogo, cara. Coitado do Jorge Geek, mano. O Jorge Geek mandou o vídeo na maior inocência. Eu saí odiando o jogo. Cadê? Espero que tenha gostado, Nars. Que dó, mano. Meu maior problema com ele é que a otimização é horrível. Meu celular vira um forno. E por causa disso estou preso no canto 4. Aparentemente vou ter que comprar um computador, infelizmente. Você pode também trocar de celular, né? É uma opção. Fã ou hater? Pois é, né? Tenta jogar ele em nuvem ou alguma coisa assim, Jorge. Pode sair bem mais barato. Tipo, emular, pegar um PC online, instalar o jogo e jogar. Deve sair mais barato, que aí você paga, não sei, sei lá, R$ 5 por semana, sei lá, por hora, não sei. Tem no Game Pass? É uma possibilidade. Já troquei, esse é novo, ganhei 3 meses, então, Aí, além de tudo, o jogo ainda deixa o celular do Jorge, que doou pra eu ver esse vídeo, quente, ele não consegue jogar direito. Aí não, aí eu virei hater de Limbus Company mesmo. Porra, sacanagem, até o cara que doou o vídeo tá se fudendo por causa do jogo. O pior gacha já feito. Aí não teve como, desculpa. Tem que proibir esse gacha mesmo, não. Então, me diga nos comentários, qual que é o gacha que tem mais larper mesmo? É esse? É uma Musume? É Arknights? É o quê? Eu não conheço o mundo dos gachas, quero descobrir. O único gacha que eu joguei mesmo, foi Fate Grand Order, pra ver que eu já comecei com a cara na bosta. Joguei até zerar, inclusive, a zerar a Salomão, né? Depois eu parei. Eu dei muita sorte, inclusive, eu consegui vários NPs 2 e 3 com só no free, mas não tem como não. Eu joguei o jogo pra dizer, era melhor ter visto essa porra no YouTube. É isso. Eu sou sadomasoquista, mas fico feliz que tenha rendido conteúdo. Eu te adoro, Nas. E adorei da hora pra gente. Que isso, mano? Tamo junto, obrigado pelo carinho. Valeu aí pelo apoio, espero que você continue curtindo aí as lives e os vídeos no canal. Então, vamos pro próximo.